Marcos Lázaro, que me perdoe, mas ele não vai fazer o review de Aquaman. Eu vou! Eu sou Fernando Quirino e esse é o Nerdista! Eu assisti Aquaman, tô um pouco atrasado com o review, não consegui assistir na Comic Con, fiquei muito puto por causa disso, mas eu vi no dia da estreia e eu vou falar pra vocês exatamente o que eu pensei do filme. Só pra situar vocês um pouquinho, Aquaman se passa logo depois de Liga da Justiça, apesar de não ter nenhuma ligação com o DCU, sim, diretamente. Não faz nenhuma menção à Liga da Justiça, nenhuma menção aos outros filmes da DC. É um filme totalmente standalone. E ele conta a história desde o começo, desde a nascença do pequeno Arthur Curry, que é o nosso queridíssimo Aquaman. Está sendo interpretado na pele do Jason Momoa. Ele começa contando a história de como que a Nicole Kidman, que faz a rainha Atlana, vai parar na costa lá no faroleiro lá do pai dele. Ok, ele vai contando toda a história a partir daí, desde pequeno infante. O James Wan, que é o diretor que vocês devem conhecer ou pelos filmes de terror dele, ou pela franquia Velozes e Furiosos, ele foi o responsável por esse filme e ele usou o tempo psicológico e cronológico de uma forma bem inteligente. Ele faz uma pequena introdução de como foi a infância do Arthur Curry, do Aquaman, e depois ele já pula direto pro Jason Momoa. Ele fez uma ótima forma de construir o personagem, de fazer a revelação dele, só que durante essa sinopse, durante essa pequena história dele, de como que a rainha Atlana e o pai dele se encontraram, etc e tal, eles trabalharam muito mais os dois do que particularmente o Arthur Curry. Isso é uma pequena falha, porque não gera aquela identificação com o personagem, etc e tal. Mas como o Aquamomoa é muito simpático, muito carismático e muito bonito, as meninas gostam dele, ele acaba passando isso aí e a gente meio que curte o personagem mais por ele ser desse jeito fanfarrão e carismático do que necessariamente pela história dele. No geral, não é o melhor filme da DC, mas é um filme ótimo. Eu digo ótimo. Não só comparado com a maioria dos outros filmes da DC, como um filme ótimo de ação em si. É um filme de ação com pitadas de comédia. Não é necessariamente um filme engraçaralho, um filme tipo Guardiões da Galáxia, entendeu? Tipo, só piada e tal, mas tem, sim, o seu toque de humor, é bem irreverente e funciona nos momentos certos. James Wan, eu diria que ele fez milagre com o material que ele teve. O Aquaman já era um herói bem zoado, apesar de nos quadrinhos ele ter mostrado muito bem o seu poder. Em algumas animações, inclusive da DC, ele ficou fantástico. Nós sabemos o histórico do Aquaman, que ele veio da história de que era simplesmente o super-herói que conversava com peixe. Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Então, partindo desse pressuposto até o momento atual, que ele foi se tornando mais badass nos quadrinhos, ele percorreu um longo caminho. E com o material original, James Wan fez milagres. Os produtores do filme, tanto quanto Jeff Jones, deixaram bem claro que eles usaram como referência o Aquaman dos 952, aquele Aquaman mais badass, aquele Aquaman que tem toda uma ligação com a história de Atlântida, etc. Então, tipo assim, eles usaram um material bom, porque o Aquaman dos 952, eu acho que é uma das melhores coisas dos 952. Então, a forma como eles abordaram o Aquaman foi muito bom. Ele é aquele Aquaman mais badass, aquele Aquaman mais, tipo, cru, entendeu? Aquele cara mais simples. Foi uma ótima escolha de material fonte. E a história parte desse pressuposto, né? Apesar disso, ele não chega nem perto do que foi Mulher Maravilha, tanto na direção, quanto no roteiro, quanto no quesito inclusão, né? Mulher Maravilha foi um marco muito importante para o feminismo, por exemplo, a representatividade feminina nas histórias em quadrinhos. Foi o primeiro filme, sim, realmente marcante com a protagonista mulher de história em quadrinhos. É um marco que não será superado por Aquaman, com certeza. Até as coreografias de ação são legais, tem uma edição legal, só que não chega nem perto da grandiosidade que foi a Mulher Maravilha pro cinema. Dito isso, o filme tem grandes conquistas. O CGI, por exemplo, tá fantástico, é um CGI muito bom. Se você pensar no quesito criaturas, ambientação, não tem nada extraordinário, mas você tem que pensar que o CGI foi responsável
por fazer você acreditar que aquelas pessoas estão embaixo d'água. Ou seja, movimento de cabelos, a forma como as pessoas reagem embaixo d'água, o corpo, a pele, tudo que faz você crer que está embaixo d'água é responsabilidade tanto de James Wan na direção e os efeitos práticos na hora de filmar, quanto do CGI que foi feito, que faz você realmente acreditar. A edição de vídeo e de áudio, obviamente, você sente como se fosse aquele momento que você está embaixo d'água e tenta falar embaixo d'água. Acho que todo mundo, em algum momento da vida, tentou falar embaixo d'água, então ele dá aquela sensação de que as pessoas estão realmente falando embaixo d'água. O CGI foi muito bom para ambientar as pessoas embaixo d'água. Essa ambientação embaixo d'água foi o grande trunfo do CGI nesse filme. É o que nem eles dizem, né? Os cabelos são a nova água, né? Se você acompanha a indústria de games, você sabe que fazer cabelos realísticos é o novo desafio da indústria de CGI. As coreografias de ação, as cenas de ação estão fantásticas. Você meio que compara, assim, níveis de DCU, é meio que comparativo com aquelas cenas que o Batman desce o sarrafo nos bandidos, sabe? No Batman vs Superman, por exemplo. Então são cenas assim bem brutas. Ou Soldado Invernal, por exemplo, são aquelas cenas que o cara dá as porradas, você sente em você a dor. É aquele tipo de cena de ação. Então são muito bem coreografados. James Wan tem essa técnica, assim, ele não usou, por incrível que pareça, ele não usou a técnica da câmera tremida, o que é um ponto positivo. Ele já usou em alguns outros filmes dele, mas ele não usou em Aquaman. Ele usava muito em Velozes e Furiosos, mas ele não precisou usar em Aquaman por um misto de que os atores foram muito bem preparados, a equipe de dublês acho que trabalhou muito bem com isso, as cenas ficaram fantásticas, são cenas de porradaria, assim, incríveis, todas elas, até as com a Nicole Kidman, incrivelmente as cenas de porradaria com a Nicole Kidman têm os movimentos de câmera mais criativos e são muito bem contadas. As cenas de batalha, as cenas épicas também são muito boas. Você vê aquelas tomadas bem abertas, com criaturas para todo lado, com soldados. É uma coisa assim bem... Lembrou um pouco aquele prólogo de Senhor dos Anéis, porque ficou uma cena, apesar de ser razoavelmente curta, ficou muito bem contada, é uma coisa bem épica, aos níveis de, por exemplo, Homem de Aço, aquela cena de batalha final que é mega épica, etc. O James Wan pegou os pontos bons que a DC já usou ao longo do tempo e ele deu um upgrade nisso, entendeu? Então as cenas de ação e as cenas épicas de batalha pegaram o melhor do melhor de todos os filmes de quadrinhos. Nesse ponto não tem do que reclamar. Um ponto que tem muito a reclamar são desenvolvimento de personagens e alguns recursos de roteiro. Como, por exemplo, o vilão principal, que é o Mestre dos Oceanos, que é o irmão do Aquaman, basicamente, gente, não tem motivação. Ele é vilão por ser vilão. Ele é tipo o playboy revoltado que ganhou uma herança do papai e agora tá descontando a grana dele em todo mundo. É basicamente isso o vilão principal do filme. O vilão secundário, que é a Raia Negra, é um vilão bacana pelas motivações dele. Ele foi bem desenvolvido na história, mas a forma como ele desenvolve a tecnologia dele também é um Deus Ex, assim, bizarro. O cara do nada pega a tecnologia de Atlântida e ele simplesmente é um mega engenheiro que conseguiu transformar aquilo numa armadura e pronto, nasceu a Raia Negra. É tipo bizarro. Os recursos de roteiro são muito fracos nesse sentido, mas você tem que ver o Aquaman com essa suspensão de descrença. Tem que ver o Aquaman com a cabeça de filme de ação, não com a cabeça de Batman do Chris Nolan, entendeu? Tipo, não é uma coisa que... não é uma trama de diálogos rebuscados que vão levando um ao outro. É um filme de ação. Você tá ali pra ver cenas de ação, cenas bonitas. A cena, por exemplo, de apresentação de Atlântida é maravilhosa, faz referências fortíssimas a Blade Runner, por exemplo, tanto na música, que é muito Vangelis, nas cores, é uma ambientação meio high-tech, né? A explicação de Atlântida é uma coisa meio high-tech, não é uma coisa tão mágica, é uma coisa muito, tipo assim, uma civilização antiga, ultra desenvolvida numa época que todo mundo estava vivendo ali na Idade Antiga e Idade Média. Então é uma ambientação um pouco diferente, mas é muito bem representada no áudio e no vídeo pelo James Wan. Só que o roteiro é fraco. Tem as piadinhas divertidas, tem as cenas de ação, mas o roteiro, no geral, não é lá dos melhores. Sintetizando o filme, ele é uma versão quadrinhos
super melhorado, super mais bem produzido, com muito mais verba que Velozes e Furiosos, só que sem todas as coisas ruins de Velozes e Furiosos, ok? Sem aquele machismo, aquele filme de brucutu, não é um filme de brucutu. É um filme, inclusive, que as personagens femininas são até mais desenvolvidas e melhor representadas do que em qualquer outro filme de ação, eu diria. É um filme que realmente vale a pena, é um bom marco para DC, mas não é, assim, o melhor dos melhores filmes de quadrinhos. Mas eu digo que vale a pena sim o ingresso se você quiser se divertir e só ver um bom filme pipoca. É tipo um filme Sessão da Tarde, só que da melhor época da Sessão da Tarde. Eu diria que é basicamente o segundo lugar no universo expandido da DC. Ficou legal, ficou muito bacana, vale o ingresso. E é isso. Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, eu tô aqui meio que reentrando no mercado dos reviews aqui, depois de muitos anos sem fazer review, nem escrito nem vídeo. Deem uma curtida aqui, me digam se vocês gostaram, se vocês não gostaram também, digam aqui nos comentários se vocês querem ver o Marcos de volta, fora com o novo reviewer do Nerdista. E não se esqueçam de, para ver os novos vídeos, vocês têm que se inscrever. Também cliquem no sininho aí embaixo para receberem as notificações. Vejam os outros reviews aqui do canal. A gente se vê na próxima e até mais!